Brasil ainda relega a situação, as mulheres, as situações de maior inferioridade do que a representação masculina tem no nosso país. Precisamos lembrar que nós somos 50% das eleitoras e mesmo no legislativo nós temos uma representação muito pequena frente à representação masculina. O Brasil ainda tem marcas do patriarcado, relega a mulher às atividades da vida privada, como se as atividades da casa, do lar, do cuidado dos filhos fossem atividades e tarefas eminentemente femininas. E com isso nós temos jornadas duplas ou triplas jornadas de trabalho que nos impedem, muitas vezes, ou que são obstáculos, pelo menos, para a conquista de postos de igualdade no campo do trabalho. Essas dificuldades que ainda marcam a realidade das mulheres se aprofunda ainda mais quando nós tratamos da mulher negra, que ainda tem maiores dificuldades e sofre ainda maiores percalços e obstáculos para conseguir ter assento e ter lugar nesse campo que é da igualdade. Eu preciso lembrar que as conquistas das mulheres se dão ao longo de vários anos, de várias décadas, elas iniciam no século passado. Lembrando que nós tivemos direito ao voto só em 1934, parece que foi ontem isso, e nós precisamos ainda de representação feminina na política, porque é de lá que saem as leis, é de lá que nós vamos ter a transformação também da sociedade e da emancipação da mulher nos campos do trabalho, da vida social, da representação e também do amparo social, que também é tão fundamental para as mulheres, muito mais massacradas pela rotina e pelo cotidiano da vida das mulheres. Lembrar que também na vida privada, só em 1962 nós alcançamos, ou melhor, em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, nós deixamos de ter a relativa incapacidade civil. Lembrando que quando as mulheres se casavam, elas deixavam de ter autonomia sobre si, sobre sua vida, e tinham que se subordinar aos desígnios do homem, que era considerado chefe de família. Em 1980, as mulheres alcançaram a condição de participarem das Forças Armadas. Em 1979, nós fomos autorizadas a praticar esportes, sendo que ainda hoje, no campo do direito esportivo, enfim, no campo do esporte, há muitas atividades que não são, as mulheres ainda não são bem vistas, né? Então, marcando ainda a desigualdade entre homens e mulheres também nesses espaços de participação. Em 1988, nós alcançamos a igualdade, ou seja, até a Constituição de 1988, era natural que houvesse desigualdade entre homens e mulheres. A partir da Constituição de 1988, nós temos um marco significativo que nos coloca em pé de igualdade dentro, na vida privada, na família, nas tratativas com os filhos, mas também fora, na representação das mulheres, na busca da igualdade salarial e na busca das conquistas nos postos de trabalho de representação. Em 2006, nós tivemos uma lei importantíssima que devemos a Maria da Penha, por força de uma chaga que ainda marca a nossa sociedade brasileira, que é a violência que acontece dentro dos lares brasileiros. Fruto ainda de uma cultura que marca a desigualdade e que acredita na subordinação das mulheres, quando isso é uma cultura que nós precisamos retirar da raiz da nossa sociedade, estratificada nesse patriarcado que sempre deixa ou coloca a mulher num nível de subordinação. E em 2015 nós tivemos a recente lei do feminicídio, todos os mecanismos oriundos da luta e da conquista das mulheres em busca de proteção sobre o próprio corpo, em busca de proteção e de autonomia sobre as escolhas que elas fazem da vida, enfim, em busca de uma igualdade que a gente quer que seja plena, para que essa construção da sociedade possa avançar com respeito à diversidade, com respeito à criatividade, e que nós sabemos que também a participação das mulheres na gestão, a participação das mulheres em empresas, a participação das mulheres em órgãos de representação não traz só a visão feminina, mas colabora com criatividade, com inovação, mostra sensibilidade para outros aspectos que a sociedade ainda não conseguiu abrir os seus olhos. Então é fundamental que nós mulheres, brancas, negras, todas as mulheres possam ter lugar de fala, possam participar da mesa, participar do debate, e a partir da nossa realidade podermos criar as leis também e as iniciativas e os programas que dizem respeito à nossa vida, ao nosso corpo, à nossa autonomia e a busca que nós temos por uma sociedade que se quer mais justa e mais igualitária. Então é com base nessa programação que nós, no mês de março, acreditávamos que um dia só não era suficiente
para todos os debates e todas as temáticas das mulheres. Temos um mês inteiro de programação voltado para as questões do empreendedorismo, do empoderamento, do aperfeiçoamento profissional no campo do direito do trabalho, do direito de família, do direito processual civil, nas áreas de compliance, mas também debates que vão do cinema, das artes plásticas, das problemáticas que dizem respeito à carreira das mulheres, à maternidade, enfim, temáticas que estão na pauta do dia e que são fundamentais, que nós tenhamos voz, que nós tenhamos debate, que nós discutamos sobre isso juntos, não só no universo feminino, mas emanados com os nossos colegas, homens, que certamente também fazem parte dessa transformação. E é por isso que é com muita honra e com muito prazer, mas também tomada de muita alegria, que nós temos aqui hoje a abertura desse nosso mês em comemoração às mulheres, a nossa querida secretária municipal de Justiça, professora Eunice Aparecida de Jesus Prudente. Professora, é uma enorme honra recebê-la. Quero desde já agradecer o seu tempo, a sua agenda em atender a ASP, em falar para os nossos associados, e me permita brevemente fazer somente uma apresentação do seu vasto currículo, que é muito rico. A professora possui graduação desde 1972, pós-graduação, mestrado e doutorado pela Faculdade da Universidade de São Paulo. Tem vários artigos publicados, sendo autora da primeira tese que propõe a criminalização da discriminação racial, aprovada em 1980 e publicada no livro Preconceito Racial e Igualdade Jurídica, a cidadania negra em questão. Integrou a Frente de Mulheres Feministas, convivendo e aprendendo com professoras de civismo e política, como Ruth Cardoso, Eva Bley, Marta Suplicy, entre outras, inclusive a atriz e teatróloga Ruth Escobar. Foram nessas reuniões e debates do movimento negro onde se firmou como feminista. Advogada com atuação ativa junto à Ordem dos Advogados do Brasil, vem integrando o Conselho Estadual, diretoria da ESA de São Paulo, em várias comissões e na gestão de 2001 a 2003. Teve a gestão a frente da gestão da ESA. Exerceu as seguintes funções públicas. Foi diretora executiva da Fundação Procon em São Paulo em 2006, secretária de Justiça do Estado de São Paulo em 2007 e 2008, o que muito também nos honra. Diretora técnica da Secretaria do Governo do Estado de São Paulo em 2012 a 2020 e atualmente, além de professora doutora na Faculdade de Direito da USP, dotada no Departamento de Direito de Estado, é a nossa secretária de Justiça do governo Covas. E nessa gestão vem fazendo um trabalho também muito sensível e importante à frente da Secretaria. Professora Eunice, é com redobrada alegria que eu lhe passo a palavra e lhe agradeço a presença e dizer que a senhora nos representa, é motivo de estímulo, de inspiração e de força. Muito obrigada. Muito agradecida à Associação dos Advogados de São Paulo, a nossa respeitável e querida ASP. Devo, sem dúvida alguma, muito a todo o ensinamento que recebi na Universidade de São Paulo, mas realmente desenvolvendo atividades lá na nossa OAB de São Paulo, tive a oportunidade de ter uma visão da própria sociedade e que levei, utilizei muito na minha advocacia e, sobretudo, no exercício de algumas funções públicas. Então, este é um momento de agradecimento pela confiabilidade. Minha prezada presidente, Viviane Girardi, e demais diretores da ASP, os colegas aí que utilizaram, que me orientaram aqui com a minha inabilidade com a tecnologia da informação e da comunicação, mas eu quero agradecer. E ainda, me apresentando, sou adepta, como muitos, a uma teoria crítica de direitos humanos, uma teoria que leve à transformação e que enfrente todas as formas aí de opressão. E pensando no nosso Brasil,
e nós, os advogados, somos politizados e conhecemos essa realidade brasileira, temos que desconstruir. Há uma parede. Essa desconstrução diz respeito ao enfrentamento de vários ismos, né? Sexismo, racismo, também patriarcado. Como pesquisar, como conhecer tudo isso? A não ser através de pesquisa interdisciplinar com uma visão política. Política no sentido que aprendemos e apreendemos na universidade, a visão macroscópica aí da situação e do próprio ser humano, uma visão integral da pessoa aí na sociedade. Então, tomo a liberdade de, para iniciar, chamar a atenção de todos para uma contribuição de uma feminista, uma norte-americana, bastante conhecida e lida por aqui, que é a Iris Young. A Iris Young desenvolveu a metáfora da gaiola, e isso acho que explica a grave situação que temos. Como a doutora Girardi muito bem explicou, houve muitos avanços no mundo e no Brasil quanto ao direito das mulheres. Mas observem que nos rankings negativos, o Brasil, né, aí apresenta essa situação grave da violência vitimando as mulheres. Por dia, 5 mulheres são atacadas e muitas vezes perdem a vida. O racismo estrutural. Não há em nenhum lugar nenhuma proibição ao negro ou à mulher negra, mas normalizou-se, né? Isso é muito grave. Vários tipos de violência expressadas através de discriminação racial. Então, parabenizo aqui o nosso jovem e corajoso prefeito Bruno Covas, que está me permitindo enegrecer a sua gestão. Trazendo as pessoas porque elas são pretas? Não. Profissionais negros com seus currículos, né? Seus diplomas muito bem formados, mas sem muita visibilidade e oportunidade de trabalho. Então, a tal metáfora da gaiola explica a Iris Young que é a nossa própria convivência, onde ninguém está seguro, não estamos bem. São muitos pássaros, todos os tamanhos, todas as cores, todos os tipos, mas estamos aprisionados por todos esses ismos, né? E os pássaros querem voar e querem se libertar. Então, não adianta visualizar, ou vale a pena, mas não é tudo, né? Visualizar os lados da gaiola, né? Os fiozinhos da gaiola. É preciso a visão macroscópica, no sentido de todos participarem e criarmos estratégias inteligentes para vencer, né, esses ismos todos que nos preocupam e que que trazem este Brasil violento e negativo. Então, observe que a nossa proposta é realmente com a educação e com a informação a todos, a começar pela percepção das diferenças. As pessoas não são idênticas, as mulheres não são idênticas aos homens, os homens, as mulheres não são idênticas às pessoas trans, também não são idênticas, porque há uma personalidade que invisualiza, né? Individualiza as pessoas. Então, é preciso respeitar as diferenças. A percepção das diferenças podem e devem ser muito discutidas no ensino infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, médio,
na formação dos profissionais do direito. Porque as diferenças exigem respeitabilidade, aceitação, dizem respeito a diferenças biológicas, sexuais, étnicas, culturais, e não dizem respeito à superioridade de uma pessoa à outra. É para conhecer e respeitar. Já ensina-nos nosso querido Fábio Conder Comparato, né? As desigualdades. As desigualdades são criações racionais, arbitrárias, injustas e vão exigir enfrentamento para a sua extinção, e é por isso que nós estamos aqui. As desigualdades estabelecem relações de dominação e de exploração entre as pessoas. Então, precisamos e estamos aqui. Mas como, né? Vamos analisar essa realidade que é densa e que é complexa. O Estado democrático de direito como posto pela Constituição Federal de 88, a primeira na história onde a sociedade organizada, onde os movimentos sociais participaram da Constituinte, lembram-se do jargão, né? O povo unido jamais será vencido. Pois é, o movimento feminista, o movimento das pessoas LGBT, o movimento negro, o movimento dos trabalhadores, todos se uniram contra ou criticando a ditadura militar, que coibia e cerceava liberdades e atacava realmente, né, pessoas. Então, este ambiente formou atitudes ou contribuiu para uma atitude em uníssono, onde questões sociais e econômicas foram muito discutidas, enfrentadas, onde se redigiu documentos em comuns, onde manifestações públicas foram realizadas em comuns, e aí conquistamos esta Constituição atual, que, sem dúvida alguma, ela é inclusiva. Então, quando ela dispõe que todo o poder emana do povo, significa que o titular do poder é o conjunto dos cidadãos, o povo. Há as formas, né, os mecanismos de participação política dispostos ali na Constituição, as consultas populares, plebiscito, referendo, a iniciativa popular, as audiências públicas, a formação desses conselhos nas instituições públicas, formados também por cidadãos, além dos servidores, muito além, né, de servidores públicos. Então, ela é inclusiva, ela trouxe aí as suas propostas. Então, né, uma política de dados abertos se faz necessário, porque, senão, sem dados, sem informações, não temos como conhecer realidades e propor as mudanças necessárias. E os dados são governamentais, são institucionais, mas todas as instituições políticas, os governos no nível municipal, estadual, federal, têm o dever legal, a obrigação de fazer, de disponibilizar dados. Temos já a lei federal, temos anteprojeto da estadual, por exemplo, de São Paulo. Então, né, isso se faz necessário, porque senão não temos como conhecer essas realidades. Mas há uma ferramenta, e ela já está mais ou menos antiga, né, já de décadas. Lembram-se, né, dos estudos sobre gênero, etnia e classe social, Angela Davis, na década de 60, o feminismo vem funcionando como um iluminismo já atuou na sociedade, porque descortina, coloca holofotes sobre situações complexas, graves, para conhecê-las e propor, poder realizar as mudanças.
Então, o feminismo é muito bem-vindo neste sentido. Chega aqui entre nós, principalmente na década de 70, 80. Então, tive realmente a honra de participar da Frente das Mulheres Feministas, mas imediatamente, já na década de 80, nós temos Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, o feminismo negro. O que significa isso? Trazendo mais um item para essa ferramenta para que utilizamos para conhecer realidades, que são as interseccionalidades. É preciso se interligar informações e dados para conhecer a realidade. Sempre, e ainda hoje, encontramos muitas mulheres que dizem: eu sou feminina, mas não sou feminista. Mas lembrem-se que esse movimento político feminista, integrado principalmente por mulheres, mas também por muitos homens, que vem pensando e trazendo doutrinas nesse sentido de se utilizar de dados e informações sobre gênero, sobre sexualidade, sobre as questões étnicas, o racismo. O racismo é estrutural, pois é. Então, não é explícito, mas ele atua e restringe e prejudica pessoas, porque nessa pirâmide socioeconômica presentes aqui na nossa sociedade, as mulheres negras estão lá na base larga lá da pirâmide. E os negros brasileiros são aí 56% da população, mas estão lá pobres. Então, é preciso tudo isso ser iluminado. Por isso digo que o feminismo é iluminismo dos dias de hoje, sobretudo o feminismo negro, porque acrescentou, mais, a questão étnica, porque as mulheres já vinham discutindo as questões de classes sociais. Tive a honra de conhecer e conviver com a professora doutora Eliette Sapiotti, da Unesp de Araraquara, que escreveu sobre o feminismo, mas já trazendo a questão da mulher trabalhadora. Depois vieram essas lideranças feministas negras, e a Sueli Carneiro é a instituidora do QLE10, Instituto da Mulher Negra, que tem esse jornal diário virtual, que nos informa muitas questões políticas de todo o mundo, do Brasil aí do mundo. Então, entrelaçando as questões étnicas, de gênero e também criticando o sistema socioeconômico capitalista, que nós, enquanto advogados, já percebemos isso. Essa república é rica, não há como dizer. Ela é diversa no seu ambiente e ele é rico. Então, água é pobre, água é tudo, a produção de grãos, a produção de carne bovina, mas há fome. O Estado tem dimensões continentais, mas há sem terra e sem teto. Isso precisa de uma intervenção, uma atuação política, porque são situações de injustiça que atentam contra os direitos humanos. Então, críticas e revisão do próprio sistema socioeconômico adotado se faz necessário. Então, chegamos a conclusões óbvias, Os 400 anos de escravização. Quem no mundo já foi considerado objeto de direito e sujeito de direito? O negro brasileiro é um exemplo. Isto traz consequências para a sociedade. Por quê? Porque o escravizado não teve direito à formação do núcleo social básico, a família. Hoje estudamos com tranquilidade sobre a égide, o Código Civil de 2002, direito civil famílias. Mas há um grupo numeroso que não teve este acesso a esse núcleo social básico e ele é necessário. Então, raciocine comigo. Não é alguns negros durante algum tempo, são
todos os negros durante quase 400 anos, que resultado poderia dar, e essa questão está presente em toda a América, sobretudo aqui no Brasil. E aí a questão da mulher. O escravizado, com muitas aspas, claro, era um bem de produção, era para produzir ali gratuitamente para um senhor, porque escravos, porque ele era um escravizado. Mas a mulher escravizada, muito além do que se exigia do serviço dela, ela era objeto sexual dos seus senhores. Isso também traz muitas consequências. Então, podemos olhar a comunidade negra e dizer que tristeza, coitados dos negros. Pois é, coitados mesmo. Mas quem escravizou, quem abusou, com que caráter ficou? Qual foi o resultado de tudo isso para essa classe escravizadora? Ela está bem? Ela formou bem? E, né, que cultura ela tem? Observem, colegas advogados, nosso primeiro Código Penal foi o Código Criminal de 1830. Ele não traz o crime de lenocínio, oferir lucro sobre o sexo do outro é crime, é abuso, é crime. Ele não traz, o Código de 1830 não traz. Lenocínio vai aparecer no segundo Código Penal brasileiro, que é o de 1890, após a República, após o fim da escravização. Por quê? Porque se utilizava as escravizadas no meretrício. Então, Evaristo de Moraes, o historiador, na obra Abolição no Brasil, na obra Campanha Abolicionista, traz documentos da época, né, do século XIX, demonstrando tudo isto. Então, isto traz consequências para a sociedade e isto é muito grave, né? Então, o direito serviu a uma classe, mais do que isso, o judiciário também, porque lá na história do Evaristo de Moraes, houve discussões e confusão nas cidades portuárias brasileiras. Então, dizer, não, mas um escravo, um escravizado, ele não é cidadão, como é que essa mulher negra está circulando aí, esse escravizado? Ela tinha um cartão, uma autorização, e ela tinha que levar o dinheiro para a família que ele era proprietária. Essa situação grave chegou até o Superior Tribunal de Justiça. O Brasil ainda não era uma federação, então a Corte Superior era o Tribunal Superior de Justiça, que, analisando esta situação, concluiu que o direito de propriedade ele é exercido de maneira absoluta. Se aquela família é proprietária daquela mulher, não caberia ao Estado ou ao Judiciário qualquer participação. E aí são conclusões do próprio Evaristo de Moraes, né? A justiça brasileira, né, apoiando, né, essa utilização de escravas no meretrício. Então, chegamos até esse e a outros pontos, como o caso de abuso da criança escravizada, etc. Para a comunidade negra, muito grave, questões de autoestima, etc. Mas quem abusou da criança escravizada? Quem tratou a criança escravizada como brinquedo? Quem abusou da mulher escravizada? Volta a perguntar. Com que caráter ficou, que cultura nós desenvolvemos, ou a elite brasileira aí desenvolveu? Então, muito grave isto, o nosso o trabalho livre, né? Os trabalhadores imigrantes começam principalmente no Sul, e uma antropóloga chamada Janaína Amado fez o estudo da formação, né, das colônias agrícolas pelos imigrantes europeus no sul do Brasil. Então, ela relata o embate, né, porque o agora empregador era também, ao mesmo tempo, escravizador. São ocorrências do século XIX. Então, ele tenta
dar a esse trabalhador, sobretudo a trabalhadora, a mulher imigrante, o mesmo tratamento. E não consegue, porque, como tudo começa no Sul, os pastores protestantes, que assim foram as primeiras comunidades imigrantes que chegaram ao Brasil, depois os próprios padres que vieram com os imigrantes da Espanha, de Portugal, da Itália, etc., que vem depois, são os defensores dos direitos desses trabalhadores imigrantes. O religioso acompanha desde, né, lá o locus no Estado europeu até aqui no Brasil, até formar a colônia. E ele vai ter uma atuação política importante, não só na questão de idiomas, direitos e tal, como uma defesa, né, de que aquilo é uma pessoa, não é um escravizado, não. Então, a história do Brasil, a pesquisa, nos leva a essas situações, e isso traz consequências como a banalização da violência, a banalização da miséria. Eu passo pela rua, está o outro lá, né? Isso é muito grave. Esse patriarcalismo, né? Então, a mulher como objeto, mas principalmente o desrespeito à mulher negra, né? Então, não entender a mulher como um ser inteligente, ela já tem o papel social, então, de procriadora, de mãe, de companheira, de auxiliar, mas ela também é trabalhadora, ela também é empresária, ela também é representante do povo, ela também, né, é cidadã. Então, esse entendimento, há uma dificuldade nesta sociedade, e é do conhecimento de todos, que é melhor ser mulher em outras repúblicas, é melhor ser trabalhador em outras repúblicas capitalistas do que no Brasil, né? Porque aqui situação realmente muito grave, porque essas questões ainda não foram enfrentadas. Atentem, por exemplo, para o desrespeito ao trabalhador doméstico. Nós dizemos o trabalhador doméstico, mas, na verdade, é uma maioria de mulheres. A escravizada, ao momento que ela nem percebe a passagem, né, da escravização para a cidadania, porque ela vai continuar como empregada doméstica das famílias, que lhe eram, então, com aspas, proprietárias. Então, essa situação da mulher negra traz também as suas consequências, porque as primeiras famílias negras, o After Day do 1888, serão as famílias sustentadas pelas mulheres domésticas, sem um devido, né, salário, sem direitos sociais. De 1888, somente em 1988, com essa Constituição Cidadã, como é chamada lá pelo Ulisses Guimarães e outras lideranças políticas brasileiras, é aí que o trabalhador doméstico vai ser equiparado ao trabalhador nos termos do artigo 3º da CLT, porque a esse doméstico ou a essas domésticas são ali conferidos os direitos sociais, sendo que o Fundo de Garantia por Tempo de Trabalho é facultativo e está em discussão ainda. Mas a gente sempre perguntamos, mas então o que era a empregada doméstica nesses 100 anos aí, que ela não era mais escravizada, ela é uma trabalhadora, ela recebe um salário, mas que salário? Veja uma situação de miserabilidade e de respeito dessas primeiras famílias negras sustentadas pelas mulheres, que, na verdade, estavam sujeitas à servidão, porque não detinham os direitos trabalhistas. E o homem negro? Bom, aí a opção dos governos brasileiros, né, pelo trabalhador imigrante, e já uma prática muito grave entre nós, discriminação no mercado de trabalho, discriminação racial, né, no mercado de trabalho, onde são invisibilizados a mulher em determinados cargos, é visível para todos nós,
e principalmente o negro, o trabalhador negro e a trabalhadora negra. Então, observem que quando, né, o nosso Código Penal, que é de 1940, né, ele foi alterado, mas, né, quando ele se referia à violência sexual como os crimes contra os costumes e exigia que a vítima, né, comprovasse ser uma mulher honesta. O que é uma mulher honesta? O que é ser uma mulher honesta? É o mesmo entendimento de um homem honesto? Não é. Não é assim que vinha funcionando a nossa sociedade. Então, a Constituição de 88 e as mudanças legais que houve, sobretudo esse movimento chamado neoconstitucionalismo, de constitucionalistas como o ministro Barroso, aquela assistente dela, a Carmen, a Ana, né? Ana Barcelos, né? O pessoal lá do Sul, são estudiosos da eficácia das normas constitucionais e estou me referindo à Constituição atual de 1988. Então, muito importante essa Constituição, que é a partir da égide dela que nós temos o Código Civil de 2002, com o direito civil famílias, não há mais o pátrio poder, e sim um poder familiar, que, meus caros colegas, o Instituto que estuda o direito de família, o IBDFAM, né, ainda critica esse termo poder familiar, porque nas disposições, e verifiquem, vale a pena verificar, o Código Civil de 2002, quando se refere ao poder familiar, ele traz uma relação de amor, de acolhida, igualmente do pai e da mãe para com os filhos. Então, não é relação de poder. Poder é comandado e comandante comandados, não é o caso. Então, nem o termo poder ainda é cabível pelos estudiosos do IBDFAM. Isso ainda está em discussão para ser melhorado. Mas não há mais o pátrio poder lá, ou, né, o homem como chefe da família, porque a família precisava ter um chefe. Isso caiu mesmo. E atentem para as disposições do artigo 266 da Constituição, onde, né, estão lá, né, os fundamentos para o direito civil família, ou famílias, onde se diz que também é família, também merece toda a atenção do Estado, a convivência de qualquer dos pais com os seus filhos. Ora, aqui e ali nós encontramos muitas vezes homens com os seus filhos, mas o que vamos encontrar são as mulheres com os seus filhos. O feminismo, na época da Constituinte, queria deixar mais clara esta situação, para se referir às mães solteiras, mães viúvas, mães divorciadas, enfim, a mãe, né, como responsável, a mulher, mãe, como responsável pela família. Mas não veio assim na Constituição. E por que, né, esta preocupação? Ora, até mesmo a legislação civil, dispondo sobre títulos de terra para as famílias sem terra, passava o título da terra para o filho mais velho, não passava pela mãe, se naquela família não tivesse um cônjuge varão, né? Então, e fora outras formas de discriminação contra as famílias cuja, né, responsável fosse uma mulher. Então, isso ocorreu sim. Então, esse Código Civil veio reconhecendo a união estável. Como é que a jurisprudência, antes de 88, se referia à união estável? Ou seja, as famílias não legalizadas, onde não estava presente o casamento civil. Eram chamadas de sociedades de fato, e a companheira aí nessa posição era reconhecida pela jurisprudência brasileira como prestadora de serviços ao companheiro,
a discussão e o juízo dos seus direitos. E as famílias, nesta situação, quando em processos, quando discutiam seus direitos, iam para as varas comuns. Eram sociedades de fato, não iam para as varas de família, não tinham as audiências de portas fechadas, etc. Foi a Constituição de 88 que trouxe esse avanço para o direito civil, para reconhecer um trabalho que até o AB já tinha feito, que a maioria das uniões, né, entre brasileiros e brasileiras não tinha o casamento civil, não eram legalizadas nesse ponto. Eram uniões estáveis, como agora são reconhecidas. Também se discutiu muito nessa Constituição de 88, foram as feministas, a questão, né, dando força, né, para a população LGBT+, né, que o artigo 226 na Constituição se referisse à união entre pessoas, não trouxesse união entre homem e mulher, né, para alcançar as uniões homoafetivas, uma realidade nacional, uma realidade de todo o mundo. Nós somos profissionais do direito, temos respeito, né? O que é o advogado? Nós estamos tratando do outro, e o outro, né, muitas vezes, é uma pessoa transgênera, ou, no que diz respeito à orientação sexual, não é heterossexual, enfim. Então, se discutiu muito, mas não se conseguiu, porque formou-se um centrão na Constituinte de 88, na verdade, para barrar a reforma agrária, mas atrás disso vieram outros obstáculos. Um deles foi esse. Resultado, foi o Supremo Tribunal Federal, foi a jurisprudência que veio conceder direitos, então, às uniões homoafetivas e tal, né? E ainda há uma família brasileira que está em auges, né? Que seria a família poliafetiva, agora também reconhecida, né, pela jurisprudência, porque é uma realidade desde o Brasil colônia. Nunca vi, não, mais difícil, eu nunca vi uma mulher com mais de um marido, companheiros, etc. Mas homens com a esposa e companheiras, ou só com companheiras, é uma realidade de Priscas delas, também é uma família. No momento, essas mulheres são consideradas como concubinas, a não ser, acho que alguns poucos casos que a imprensa relatou, que as pessoas envolvidas numa reunião, numa família, que é família também, poliafetiva, elas têm ido a cartório fazer um contrato dizendo que fulano de tal tem como companheiras fulana, beltrana, mora aqui, mora lá, a questão de direitos, filhos, etc, etc. Eu vejo que muitas pessoas nem gostam de discutir esse assunto, mas é uma realidade brasileira. Eu sou um advogado. Cadê o advogado, né? É o outro, e esse outro traz essa multidão toda, essas múltiplas situações, que, se não são criminosas, precisam ser afofadas e respeitadas pelo direito. Aqui não é igreja, é advocacia, né? Às vezes é difícil de entender. Bom, também o nosso Código Penal, recentemente, traz aí, né, o feminicídio, uma realidade, o atentado contra a vida aí das mulheres. Então, o artigo 121 traz mais uma forma de homicídio qualificado, a morte da mulher por razões do sexo feminino. Foi ali assassinada em razões de condição de ser do sexo feminino, muitas vezes a violência doméstica familiar, onde há menosprezo à condição de mulher, discriminação à condição de mulher, chegando, às vezes, de fato, à morte mesmo. Então, importante o feminicídio. Importante também
as questões das formas legalizadas de aborto. É muito grave, né? Mais um drama social entre nós, interrupção de gravidez. O Código Penal já traz aquelas que já conhecemos, né? Então, a gravidez oriunda de uma violência, a mulher sofreu um estupro, então tem esse direito, com normas lá, a interromper a gravidez. É uma questão grave de saúde. Precisa o brasileiro começar a assumir. Nós, cidadãos, cidadãs brasileiras, assumimos proteger a vida da mãe. Então, interromper a gravidez, porque os médicos, só a ciência médica que pode dizer, né, que há ali uma situação grave. Então, a mulher, né, optou-se pela vida da mãe. Há também, né, agora, essa situação mais recente de pessoas que são concebidas sem cérebro, os anencefálicos. Também constatada essa situação por uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, também, né, aí a possibilidade de interromper a gravidez. E vem outros e outros reclamos lá para o Supremo Tribunal Federal, buscando, né, outras formas abortivas legalizadas. É uma situação realmente muito grave, que alcança todos nós, a sociedade, todos nós devemos opinar, não devemos simplesmente demonizar, é preciso, né, que nós, advogados e toda a sociedade, discutamos essa questão com respeito e abertamente, ouvindo as ciências aí sobre outras situações. Por exemplo, o norte do Brasil é um horror no que diz respeito ao exercício de direitos humanos. A situação que hoje assistimos, né, de estados brasileiros, de cidades brasileiras localizadas no norte, está piorada, é claro, porque há uma crise sanitária. Mas antes dela, aquelas pessoas que moram em palafitas, a situação, né, sobretudo das famílias trabalhadoras e tal, nos estados e cidades do norte do Brasil, precisam imediatamente da atenção. Porque a doença provocada pelo mosquito, a Zika, traz também uma série de consequências. E uma gestante que seja acometida pela Zika, a sua criança, o seu filho, né, vem com muitas sequelas, vem com problemas neurológicos e mentais. Ora, há uma carência significativa nas cidades do norte do Brasil de hospitais e de atenção. Bem antes, né, desta gravíssima crise sanitária, já o movimento feminista acompanhava a luta das mulheres que tiveram os seus filhos, né, aí com dificuldades e problemas neurológicos, porque na gestação eles tiveram Zika. Há uma proposta que está lá no Supremo Tribunal Federal, acho que são 7 pareceres e tal, dizendo para que também elas possam, se acharem conveniente, melhor, interromperem a gravidez. E aí vem, né, demonizações e muitas, né, que vem umas discussões, sim, mas não adianta dizer que o outro é um diabo, né? É preciso ver uma saída, sem dúvida alguma, o melhor seria o governo, né, aí cuidar devidamente do norte do Brasil, que é muito mais pobre do que o Nordeste, é algo muito grave, e foi justamente através de atividades da OAB São Paulo que acabei conhecendo a realidade, né, indo a algumas cidades do norte do
Brasil, conversando, inclusive, lá com os colegas advogados e tal, e realmente merecedor, né, de toda a nossa atenção política, e agora tudo piorado pela crise sanitária, mas há muitas questões jurídicas a tratar por ali. Ainda terminando, lembraria a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, apelidada, né, Maria da Penha, mas a cidadã, engenheira bioquímica, né, Maria da Penha Guimarães, precisou ir lá à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte da OEA, para que o processo crime no qual ela era vítima, porque sofreu 2 tentativas de morte, o processo se desenvolvesse. E, quando ela vai, o Brasil é condenado, vem a recomendação a essa pessoa jurídica de direito público internacional, República Federativa do Brasil, para que atenda a sua cidadã, mínimo, né, que estava ali vitimada, há um procedimento, sim, do processo, mas também as estatísticas do Brasil sobre a questão da violência doméstica, no espaço, né, lá da casa, etc., familiar, estão alcançando, né, aí situações em que a mulher é vitimada pelo marido, por companheiro, mas por ex-marido, ex-companheiro, ex-noivo, compadre. Nossa, é a família, né, a violência familiar praticada, né, por criaturas aí, né, que não são exatamente o parente de sangue, etc., mas integram ali essa família. Então, veio a recomendação que o Brasil instituísse, desenvolvesse uma legislação específica que defendesse a mulher brasileira no âmbito da família e no âmbito doméstico. Aí temos a lei, elogiada internacionalmente, porque realmente alterou o Código de Processo Penal, com a possibilidade lá, artigo 42, inciso 4 da prisão preventiva, alterou o Código Penal no artigo 61, inciso 2º, a linha F, com mais circunstâncias agravantes, com mais uma circunstância agravante, no caso, né, aí da violência doméstica, alterou o Código Penal também no artigo 129, parágrafos 9 e 11, que cuida das lesões corporais oriundas de violência contra a mulher no âmbito da família, doméstico e da família, alterou a lei de execução penal, porque determinou programas de recuperação e reeducação para acusados, né, aí no âmbito das disposições da Lei Maria da Penha. E aí há muitas críticas da sociedade, mas é bom lembrar que no Brasil não há pena de morte nem pena de prisão perpétua. Então, as penalidades ali, restritivas de liberdade, etc., a pessoa um dia vai voltar para a sociedade. E aí temos algumas realidades muito nossas, que também questões que foram levantadas na nossa OAB de São Paulo, lá na Comissão da Mulher Advogada, que é o fato de delegadas, eu não vi nenhum delegado, só delegadas, fazerem reuniões, né, para discutir questões de violência em família com os próprios maridos brigões que tinham atacado esposa, companheira, etc., com os próprios ali, para, né, buscando essa tal recuperação e etc. E aí traz uma outra questão, elas não são psicólogas, elas estão prestando um serviço público relevante, sem dúvida alguma, o máximo da boa vontade, mas nem todas as delegadas querem fazer isso. Não, minha função é outra, não é fazer essa reunião para ouvir pessoas, conciliar e etc. Mas é o que se precisa. Então, as delegacias de polícia, com
como um serviço público presente em todas as cidades, em todas as periferias das cidades brasileiras, aberta 24 horas, pelo menos é o que está na lei, né? Precisam ser realmente apetrechadas, né? Precisam ser melhor cuidadas com psicólogos, assistentes sociais e realizar esses trabalhos. Até porque nem tudo que chega lá na delegacia de polícia é uma questão de polícia, a gente sabe disso. As pessoas querem ser ouvidas, ou são outras informações, mas a pessoa vai lá porque confia no doutor delegado, né? Então, vai lá, e porque também muitas vezes não há outro serviço público atendendo. Então, situações como essas, né, nos chamam a atenção para uma ação política eficaz de todos nós, principalmente dos advogados que conhecem a Constituição, conhecem a legislação, em prol de toda a sociedade. Avançamos com a Constituição e com a legislação, mas os direitos humanos não são mais romanceados. Eles são constitucionalizados desde 88 como direitos fundamentais, indisponíveis, e as obrigações de fazer, não fazer, se o direito é indisponível, vai para quem? Vai para a sociedade, mas vai principalmente para as instituições políticas. É preciso implementar a Constituição, é o que o neoconstitucionalismo apregoa e chama a nossa atenção. Então, meus caros colegas, eu só tenho a agradecer esta oportunidade de estar aqui conversando com os senhores sobre esse tema. Quero me colocar à disposição para discutirmos melhor, né, todas essas questões. Estou, nesse momento, então, né, secretária municipal de Justiça, trabalhando muito com a Procuradoria-Geral, né, do município. São Paulo, esta cidade, tem uma Secretaria de Direitos Humanos, tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social. Aqui a Secretaria, né, Municipal de Justiça, ela é mais técnica, porque eu já estive lá na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Ela é política e é direto com os movimentos sociais. Aqui é um pouco diferente, mas eu espero ser útil, que as pessoas só podem ocupar o cargo enquanto estiverem contribuindo, serem úteis, né? Acostumamos-nos, pela nossa cultura, aos elogios, né? Eles são muito bem-vindos, mas é com as críticas que a gente avança. E eu estou aqui à disposição de todos os colegas. Por favor, me critiquem, porque todas as vezes que critiquei, eu cresci, eu melhorei a minha gestão administrativa. Então, fico também à disposição dos senhores para ouvir as críticas e tal, e vamos discutir essa questão, porque nossa convivência não vai bem, né? Precisa melhorar. Muito obrigada, né? Aqui a doutora Viviane Girardi e a toda a diretoria da ASP pela confiabilidade. Muito obrigada. Ainda que a gente não possa aplaudi-la, professora, sinta-se ovacionada aqui pela sua aula magna que passa pela construção e essa trajetória toda da mulher na legislação e dos passos que ela foi precisando dar ao longo da história da sociedade, né? A legislação reflete realmente os percalços da mulher e a senhora muito bem nos trouxe essa trajetória no campo da família e no campo do direito penal, que acho que traduzem a história da mulher brasileira. Eu queria mais uma vez lhe agradecer, professora, dizer que é um aprendizado ouvi-la, dizer que a sua fala final de extrema humildade, de receber críticas, revela a grandeza da mulher que a senhora é. Não poderíamos ter uma melhor secretária de Justiça nesse momento do que a senhora, certamente, e colocar também a ASP à disposição daquilo que for possível a gente construir pontes em prol não só dos direitos das mulheres, mas da sociedade civil como um todo. Queria novamente lhe agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade em participar aqui conosco, abrir essa nossa comemoração, como eu falei, do mês das mulheres, e dizer que, para nós da ASP,
É um extremo orgulho também nós termos paridade no Conselho Diretor. Professora, hoje nós somos 10 mulheres das 21 cadeiras do nosso Conselho Diretor. Na nossa diretoria nós somos 5 mulheres, somos maioria também, e temos um diálogo muito rico, muito profundo e muito, na verdade, muito amistoso com os nossos colegas de conselho, mostrando que, na verdade, há homens também com muita sensibilidade para as questões femininas e que talvez eles entendam que a sociedade realmente dá passos significativos quando todos os atores sentam na mesa e participam do debate. Então, agradecendo a senhora mais uma vez pela sua participação, eu agradeço também todos que estão nos ouvindo nessa noite. Reforço que a nossa programação para o mês da mulher tem uma carga horária de 50 horas de programação, de todos os variados painéis, todos acessíveis e gratuitos para a comunidade como um todo. E eu não posso deixar de fechar essa noite sem fazer um registro e um agradecimento muito especial também à minha diretora cultural, a doutora Silvia Pachkowski, que junto com o Departamento Cultural da Casa, foi sua aluna inclusive, né, professora? Que junto com o Departamento Cultural da Casa e com o Departamento de Marketing, a quem eu aproveito também para agradecer os nossos colaboradores dos 2 departamentos, junto com a Superintendência da ASP, montaram essa programação que está realmente muito diferenciada e se propõe a debater a temática da mulher no âmbito da sociedade brasileira. Estamos em tempo de pandemia, onde também as realidades e a dureza da vida das mulheres ficou ainda mais evidente, mas também é um momento de tomarmos consciência dessas dificuldades e com isso podermos avançar. Professora, mais uma vez, muito obrigada. E desejo um excelente final de Dia das Mulheres e dizer que tenho muita honra. Tenho muita honra de tê-la como professora da USP, advogada e agora secretária de Justiça. A senhora muito nos representa. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Obrigada pela atenção.